São elementos no mesmo período. Tem uma relação entre basicidade e nucleofilicidade. Agora, professor, qual que é a diferença entre basicidade e nucleofilicidade? Então, basicidade, eu acabei de citar um exemplo. Ele vai atrás de ácidos, por exemplo, H+. Nucleofilicidade, ele vai atrás de eletrófilos, não necessariamente o H+. Pode ser, por exemplo, um carbono eletrofílico. Então, essa é a diferença básica, falando bem por cima, a diferença entre basicidade e nucleofilicidade. Nesse caso aqui, a nucleofilicidade também é decrescente, ela segue a basicidade nesse caso aqui. Então, bases fortes, geralmente são nucleófilos fortes, nesse caso aqui que a gente está analisando. O que eu quis dizer com tudo isso em relação à eletronegatividade? Que a eletronegatividade é intimamente relacionado com esses outros dois conceitos que são importantes para a gente estudar reações e, consequentemente, analisar a síntese orgânica. Então, dependendo da eletronegatividade desses átomos que acomodam a carga negativa, a gente pode ter uma base forte, uma base fraca, ou um nucleófilo forte e um nucleófilo fraco. Então, para a gente saber se vai ser uma base forte ou uma base fraca, a gente precisa ter na cabeça esse conceito de eletronegatividade já enraizado na gente. Tá? Então, a gente tem isso aqui, o flúor mais eletronegativo, e o fato de ele ser mais eletronegativo, ele retém mais a carga negativa, e isso faz com que ele seja mais estável, certo? Se ele é mais estável, ele é menos reativo. Se ele é menos reativo, ele vai ser menos básico e menos nucleofílico que os outros dessa série. A eletronegatividade serve também para a gente prever o comportamento, principalmente em termos de mecanismo. Então, aqui, esse slide também foge do lugar, mas aqui é mais ou menos para a gente prever o que vai acontecer em determinadas reações. Por exemplo, aqui a gente tem uma hidroxila e aqui a gente tem um clorometano. Tá? O clorometano tem uma ligação polar, que é o próximo pilar. Tá? A gente tem um átomo bastante eletronegativo, que é o cloro. E aqui a gente tem um par de elétrons aqui da hidroxila, que torna ela ou uma base forte ou um nucleófilo forte. E aí, nesse caso específico, aqui ele vai atuar mais como nucleófilo. Tá? Esses hidrogênios poderiam ser hidrogênios ácidos, né? Mas eles têm um pK muito alto para ser retirado. Então, ele vai atuar mais como nucleófilo nesse caso. Tá? Então, a eletronegatividade também ajuda a gente prever se vai reagir de uma determinada maneira ou não. Então, por exemplo, espécies carregadas negativamente podem atuar ou dessa maneira aqui. Vai depender muito dos reagentes envolvidos na reação. Aqui a gente tem um caso, então, do nucleófilo sendo atacando um centro eletrofílico, que é esse carbono ligado a um halogênio. Existem casos contrários em que o carbono pode ser o nucleófilo e ser atraído por um centro eletrofílico. Nesse caso aqui, a gente vai falar desse tipo de reatividade mais para frente, quando for comentar sobre organometálicos. A química de organometálicos, ela é caracterizada por essa mudança de reatividade do carbono. É uma classe de compostos em que o carbono tem majoritariamente esse papel de nucleófilo, bem diferente da reatividade que a gente costuma ver, né? Enquanto que aqui ele é como eletrófilo, aqui ele vai ser como nucleófilo. Então, a gente pode ter sempre espécies carregadas negativamente, eles podem ser bons nucleófilos e realizar reações do tipo de substituição, mas ele também pode agir como base, tá? E aí, se ele atua como base, a gente pode ter reações que a gente chama de eliminação. Então, a gente começa aqui a descrever alguns tipos de mecanismos de reações. Existem as reações de substituição e eliminação. Então, aqui a gente já está vendo dois tipos de reações orgânicas que acontecem, que a gente costuma ver bastante. Estou indo rápido, porque isso daqui parece bem trivial, acho que para a maioria, tá? Não vou dizer para todo mundo aqui. A eletronegatividade também a gente usa para prever, principalmente, acidez e basicidade.
Então, características como pKa, para a gente comparar quem é ácido, quem que é básico, a gente analisa sempre os átomos envolvidos aqui e usa o critério de eletronegatividade. Por isso que a eletronegatividade é o primeiro pilar, é um dos pilares mais importantes, pessoal. Tá? Aqui a gente tem 2 aminoácidos, aqui, se não me engano, esse aqui é a lisina, e esse aqui, se não me engano, é a serina. Esses 2 aminoácidos aqui, tem o grupo amino, tem o grupo ácido, tem o grupo amino, tem o grupo ácido. Certo? Eles têm 3 valores de pKa. Tem o pK relacionado ao grupo ácido carboxílico, tem o pK relacionado ao grupo lateral, e tem o pK relacionado ao grupo amino, que a gente chama pKH, né? Que é o amino protonato. Tá? Vamos analisar os pKs dos grupos laterais. Então, a gente tem o pK aqui da lisina e o pKa da serina, que tem esse OH aqui. Qual desses dois aqui tem que é o mais, vamos dizer assim, tem um pK maior? Professor, esqueci o que é pKa. Então, pKa é uma propriedade de acidez intrínseca do composto. Quanto mais baixo o pK, significa que é mais ácido. Quanto mais alto o pKa, significa que ele é menos ácido. Professor, qual a diferença entre pKa e pH? Então, pH é uma medida de concentração de H+ em determinada solução, tá? E pKa, ele é intrínseco do composto. Característico do composto, é uma propriedade que todo composto tem, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, nesse caso aqui, a gente está analisando 2 resíduos de aminoácidos, um contendo o OH e um contendo o NH2. Se a gente pensar em termos de acidez, então, seria a tendência desse grupo aqui doar o H+. Ou esse hidrogênio perder um hidrogênio e virar NH-. Então, como a gente analisou lá atrás, se eles perderem um hidrogênio, esse oxigênio vai ficar negativo, esse nitrogênio vai ficar negativo. Então, eles perderam o hidrogênio, eles atuaram como ácido. Qual desses dois aqui é mais estável? O OH- ou o NH2-? O H-? Isso, esse é mais estável. Então, entre esses dois aqui, quem é mais fácil de perder esse hidrogênio para ficar negativo? É o OH. Esse aqui é mais fácil de perder o hidrogênio, porque o O- ele é mais estável do que o NH2-, que aqui ele vai estar com NH, tá? Com uma ligação. Então, se esse é mais estável, esse aqui vai ter um pK lateral menor, esse aqui vai ter um pK lateral maior. Então, aqui o resíduo de aminoácido ele vai ser mais ácido e aqui vai ser menos ácido, tá? Na verdade, ele tem um pK bem alto, tá? Por conta desse par de elétrons no nitrogênio aqui. Então, a eletronegatividade a gente usa muito para a gente comparar diferenças de acidez e basicidade. O segundo pilar aqui é a ligação covalente polar. Tá? Na verdade, seria mais ligações covalentes em geral. Né? O que caracteriza uma ligação covalente? Então, uma ligação covalente é qualquer ligação que envolve 2 átomos com diferenças de eletronegatividade. Tá? Então, aqui tem uma ligação covalente polar entre A e B. A tem uma eletronegatividade diferente de B. E aí a gente pode ter 2 situações. Se A for mais eletronegativo do que B, a gente tem uma densidade de carga negativa em A e uma densidade de carga positiva em B. Esses deltas aqui, minúsculos, simbolizam o que significam esses deltas minúsculos. Significa que essa ligação não está rompida, existe uma ligação, só que há uma densidade de carga concentrada no átomo mais eletronegativo. Enquanto a densidade de carga, a nuvem eletrônica está mais deslocada no átomo mais eletronegativo, e o par de elétrons está menos deslocado no lado mais do átomo menos eletronegativo. Tá? Então, seria algo mais ou menos parecido com isso. Então, a gente pode ter ligações covalentes polares, apolares.
covalente apolar, né, nesse caso aqui, quando os dois átomos têm a mesma eletronegatividade. E aqui é o caso de covalente polar. Tá? E a diferença de eletronegatividade entre um átomo e o outro, ela pode determinar a reatividade de uma reação. Então, a gente consegue também utilizar esse conceito de ligação covalente polar para a gente prever a reatividade. Então, a reação que a gente viu lá atrás. Então, de novo, a gente tem uma ligação covalente polar aqui, carbono-cloro, usando o primeiro pilar, que é a eletronegatividade. Cloro é mais eletronegativo que o carbono, certo? Isso faz com que o cloro, esse par de elétrons esteja mais deslocado no cloro. Isso faz com que esse carbono seja suscetível ao ataque da hidroxila. De novo, aqui atuando como nucleófilo. Outro exemplo aqui, se eu não colocasse a resposta, perguntasse o que vai acontecer aqui, né? Se eu deixasse tudo isso daqui em branco. A gente analisa de novo. A gente tem um carbono, uma molécula de 3 carbonos, onde o terceiro carbono está ligado a um bromo, bromo bastante eletronegativo, carbono menos eletronegativo. A gente usa delta minúsculo para simbolizar uma diferença de polaridade. Se a gente usar só positivos ou negativos, a gente tem uma ligação rompida, né? A gente não tem uma ligação ainda aqui. A gente quebrou a ligação, aí sim a gente usa as cargas. Quando ainda existe a ligação covalente, a gente usa os deltas minúsculos. A gente tem um carbono aqui com um par de elétrons desemparelhados, tá? Uma carga negativa. Então, isso aqui vai atuar como nucleófilo. E esse carbono aqui é o centro eletrofílico, vai ser o eletrófilo. Então, qual que é a seta que a gente usaria aqui? Lembrando que a gente viu na aula passada. Então, geralmente, espécies ricas vão em direção de espécies pobres. Então, ricos em elétrons, o rico ataca o pobre. Lembrando da regra dos 8 elétrons, tá? Esse carbono está com os 8 elétrons. Se você formar mais uma ligação, vai ficar com 10. Existe uma ligação aqui que está escondida, a gente mostraria uma seta indo na direção do bromo para ele acomodar o par de elétrons, né? Então, essa carga negativa ficaria aqui. Então, a gente tem o produto aqui do ataque. A gente substituiu, então, esse carbono bromo. O bromo foi substituído pelo propino e a gente acabou formando o 3-heptino e Br-. Outra coisa importante que a gente viu da aula passada, que está acontecendo também aqui, não só a direção da seta e a regra dos 8 elétrons, é o balanço de carga. A gente tem aqui como saldo uma molécula neutra, uma molécula negativa, e aqui de novo uma molécula neutra, molécula negativa, um íon negativo. Né? Então, esse aqui é um ótimo exemplo de a gente lembrar do que a gente viu na aula passada. Uso correto das setas, a regra dos 8 elétrons e balanço de carga. Só com esses dois pilares, a gente pode visualizar uma regra geral para a maioria das reações, tá? Então, geralmente, moléculas que estão com excedente de elétrons, né, com par elétrons desemparelhados, com par elétrons livres, eles geralmente atacam átomos ou moléculas que estão deficientes em elétrons, tá? Então, a regra geral para a maioria das reações, com exceção das reações radicalares, é que espécies com cargas opostas, atração eletrostática, basicamente, né? Então, espécies ricas atacam espécies pobres, e isso é o que faz as reações acontecerem. Então, ácidos geralmente são espécies pobres, esses aqui são espécies deficientes, esses aqui são espécies ricas, tá? Nucleófilo, uma espécie costuma ser rica em elétron, e o eletrófilo, uma espécie pobre em elétrons. Então, esses dois tipos principais de reações são reações governadas justamente por diferenças, por forças atrativas, né? Espécies negativas atacando espécies positivas. O terceiro pilar aqui da química orgânica seria o efeito estérico. O primeiro foi eletronegatividade. O segundo foi ligação covalente polar. Terceiro, então, efeito estérico. Efeito estérico é o efeito causado pelo fato de alguns grupos ocuparem um certo volume no espaço. Então, a gente tem um exemplo aqui de um ataque
de um nucleófilo, de novo, a um carbono eletrofílico, expulsando esse cloro. E aqui a gente tem o mesmo ataque, só que em vez aqui é o cloro metano, o cloreto de tecbutila, né? O cloreto de tecbutila, ele também tem o carbono eletrofílico, só que esse carbono aqui, enquanto que aqui a gente tem 3 hidrogênios, aqui ele tem 3 metilas. E essas metilas ocupam um volume no espaço muito maior do que o hidrogênio, atrapalhando o ataque da hidroxila. Então, se o papel da hidroxila como nucleófilo não vai funcionar, o papel dele como nucleófilo não vai ocorrer por conta do efeito estérico, lembra lá atrás, ele pode atuar como base. E aí ele vai abstrair o hidrogênio para realizar a eliminação. Então aqui a gente tem um duplo papel aqui do nucleófilo, não, da hidroxila, né? Se ele não vai atuar como nucleófilo, provavelmente ele vai atuar como base. E aí a gente vai começar a entrar na reatividade, naquelas reações de substituição, né? Substituição nucleofílica, SN versus eliminação, esse tipo de coisa, está tudo intimamente relacionado a principalmente esse terceiro pilar aqui. Efeitos estéricos acontecem em várias situações, tá? Aqui é uma situação comum, né? Aqui é uma reação de substituição nucleofílica bimolecular. Aqui é uma tentativa de SN2 que não vai dar certo. Então, se não dá SN2, nesse caso aqui, por conta do substrato, ou vai por SN1, ou pode ir por E2, dependendo da força do nucleófilo. Tá? No caso aqui, ele vai preferir uma eliminação bimolecular. Outro caso de impedimento estérico que a gente vê bastante, principalmente em anéis de 6 membros, né, os ciclos, aqui é o ciclo hexano, tá? Quem não está familiarizado com esse desenho aqui, esse aqui é o ciclo hexano. A gente está mostrando aqui, vou colocar o Y aqui em cima, tá? A gente tem as duas conformações do ciclo hexano, contendo um grupo volumoso, por exemplo, o Y. Tá? Então, vamos supor que um dos substituintes aqui é o Y. Esse Y, que é um dos substituintes aqui do ciclo hexano, ele pode estar na forma axial, ou ele pode estar na forma equatorial. Quando ele está na forma axial, ocorre um impedimento estérico por conta dos hidrogênios que também estão em axial. Tá? Então, nessa situação aqui, a gente começa a ter um certo impedimento estérico causado por esse grupo volumoso. E aí, esse equilíbrio aqui de conformacional tende a ir mais para a direção do equatorial. Porque na conformação equatorial, esse grupo Y está apontado na direção fora na direção que não há impedimento estérico com outros substituintes, tá? Então, se a gente tiver aqui outros substituintes hidrogênios ou em axial também, ele não vai ter esse impedimento pelo fato de ele estar numa posição, uma conformação em que não haja essa repulsão aqui por conta do volume ocupado por esse substituinte, tá? Então, muitas reações também podem estar atrelados a esse tipo de mudança conformacional, de preferência conformacional, tá? Então, muitas reações. A gente precisa lembrar, isso aqui tem muito a ver um pouco com a aula que vem, pessoal. Então, isso tem a ver um pouco com estereoquímica, né? Porque a gente está desenhando o ciclo hexano no formato tridimensional. Então, lembrando sempre das conformações axiais e equatoriais. Geralmente, a conformação equatorial é mais estável, quando você tem algum substituinte muito volumoso. E aí, algumas reações podem preferencialmente ocorrer nesse tipo de conformação em relação a outro. Isso que eu quis dizer. Outro pilar aqui é o efeito indutivo. Efeito indutivo nada mais é que a doação ou retirada de densidade eletrônica através das ligações sigma. E vamos pegar um caso aqui, que é a reação de bromos alcanos com água. Aqui a gente tem bromometano,
brometano, brometo de isopropila e brometo de tecbutila, tá? Então, se eu desenhar aqui só com linhas, aqui seria bromometano, bromoetano, brometo de isopropila e brometo de tecbutila. E você vê que a velocidade da reação desses carinhas aqui com água, todos esses reagentes vão reagir com água. Eles mediram a velocidade e viu que com esse cara aqui, a reação é muito, muito, muito mais rápida que os outros. Isso é uma pista de que pode ter diferenças em relação ao mecanismo, né? Que é justamente a resposta aqui. Então, mecanismos diferentes. Isso pode responder a diferença gritante. Quando você tem uma mudança muito significativa na velocidade, isso pode simbolizar mudanças no mecanismo, tá? De como a reação está acontecendo. Por que no caso desse haleto aqui, a reação está indo mais rápida? Então, tem muito a ver com o efeito indutivo. Se a gente pensar no modo de reação via SN1, que é o mecanismo que a reação acontece, né? A gente precisa lembrar um pouco da estabilidade de carbocátions. A gente sabe que quando você tem um cátion primário, por exemplo, o cátion metílico ou o cátion, que são esses dois aqui, né? Cátions primários eles são muito pouco estáveis, e à medida que a gente vai aumentando o grau de substituinte do cátion, esses substituintes, eles podem ajudar a estabilizar o carbocátion, né, por um fenômeno chamado hiperconjugação. O que a hiperconjugação tem a ver com o efeito indutivo, tá? À medida que você vai acrescentando o CH3 aqui, a gente tem um efeito de doação de elétrons por esses substituintes no cátion aqui, tá? O carbono deficiente está aqui no meio. Quanto mais grupos doadores de elétrons, mais estável vão ser essas espécies, né? Mais fácil de ser formado vai ser essa espécie. Consequentemente, você vai ter uma maior quantidade de produto, a reação vai ser mais rápida, tá? Então, enquanto que nessa espécie aqui, o cátion metílico é muito difícil de acontecer, precisa de uma energia muito alta para isso aqui, fornecer muita energia para esse cátion ser formado, ser estável. Então, a reação vai mais fácil para um caminho que você tem um intermediário mais estável, né? Que é esse caso aqui, tá? Então, aqui é um exemplo de um efeito indutivo em que ele ajuda a estabilizar o intermediário aqui, o carbocátion. Tá? E esse fenômeno de hiperconjugação, alguns livros ilustram como o par de elétrons aqui da ligação se meio que parelhando aqui com o orbital P vazio do carbocátion. Então, esse é o caso do efeito indutivo. A gente tem outros exemplos de efeito indutivo. Os efeitos indutivos também aparecem em algumas situações, por exemplo, como diferenças de acidez de diferentes tipos de ácido acético. Vamos pegar aqui o ácido acético normal. Ele tem uma acidez de 4,7, um pK 4,7. Agora, se você pegar um desses hidrogênios aqui do acetil, né? Aqui tem um CH3. Se você tirar um hidrogênio e colocar um iodo agora, o pK dele vai diminuir. Então, ou seja, mais ácido. E aí, se você trocar o hidrogênio por um bromo, o pK vai diminuir mais ainda. Então, ele vai ser mais ácido em relação ao iodo acético. Por que o pK aqui está diminuindo? Então, de novo, o efeito indutivo. Se a gente pensar aqui na perda do hidrogênio, na desprotonação desses ácidos aqui, ele vai formar o que a gente chama isso de base conjugada e o próton, certo? Então, esse hidrogênio aqui, no equilíbrio ácido-base, a gente tem base conjugada mais H+, em equilíbrio com um ácido não dissociado. E aí a gente tem uma carga negativa aqui. Então, quanto mais estável for essa espécie, quanto mais estável for a base conjugada, significa que esse equilíbrio vai estar mais deslocado para a direita, significa que eu vou ter mais H+ no meio,
significa que vai ser mais ácido essa espécie. Tá, de novo. Então, você tem o equilíbrio ácido-base. Qual que é o equilíbrio ácido-base? Vamos pôr do tipo H. Em equilíbrio com H+, mais A-. Essa espécie aqui a gente chama de base conjugada. Se você tiver uma base conjugada, quanto mais estável essa base conjugada for, mais deslocado esse equilíbrio vai estar deslocado para a direita. Eu vou ter mais H+ no meio, significa que essa espécie vai ser mais ácida. O que eu preciso para que um ácido seja forte? Então, eu preciso que a base seja mais estável possível. Existem várias maneiras de estabilizar uma base conjugada. Uma delas aqui é o efeito indutivo a longa distância. Eu preciso estabilizar essa carga negativa de alguma forma, certo? Senão ele vai reagir com H- e voltar para cá. Essa carga negativa está sendo atraída por um átomo eletronegativo aqui, que é o bromo. O bromo está atraindo esse par de elétrons através das ligações sigma, como se fosse a hiperconjugação, só que de um modo contrário. Na hiperconjugação, as metilas estavam doando elétrons para estabilizar uma carga positiva. Aqui, o bromo está puxando os elétrons desse par de elétrons aqui para si. Isso faz com que essa carga seja deslocalizada, cria uma deslocalização, e a deslocalização é sinônimo de tornar ele mais estável, de estabilizar essa carga. Tá? Por que no bromo ele estabiliza mais que o iodo? Diferenças de eletronegatividade. Eletronegatividade, bromo é mais eletronegativo que o iodo. Certo? Como o bromo é mais eletronegativo que o iodo, ele vai puxar, atrair os elétrons para si melhor do que o iodo. Isso vai estabilizar mais a base conjugada. Eu vou ter mais H+ no meio. E essa espécie aqui vai ser mais ácida do que essa. Certo? Então, eu estou colocando quase todos os tópicos de FRO. MRO ainda não, né? Mas alguns tópicos de FRO a gente está vendo em uma aula só. Então, a gente já viu eletronegatividade, ligação covalente polar, efeito estérico, efeito indutivo. Agora, o quinto pilar é ressonância. Ressonância, enquanto que o efeito indutivo tinha muito a ver com as ligações sigma, ressonância lembra muito o efeito indutivo, só que através das ligações pi. Ressonância, lembra ressonância muito... Lembre-se que ressonância, ela basicamente envolve bastante os elétrons pi e os elétrons deslocalizados também. Deixa eu lembrar, que slide é esse aqui? Então, a gente está analisando aqui dois ânions. Aqui, o ânion pode ser chamado de etanoato ou etóxido. Como que eu consigo gerar um etóxido? O etóxido seria a base conjugada do etanol. Então, se eu desenhar o etanol aqui e tiver uma base bem forte, eu consigo desprotonar esse hidrogênio do etanol e formar um etóxido, tá? Que é esse trem aqui. E esse trem aqui, como é que se chama? Esse aqui é o íon acetato. O acetato, ele vem da desprotonação do ácido acético. Então, se você pegar uma base, eu vou ter o acetato e a base protonada, tá? Agora vamos analisar esses dois carinhas aqui. Perceba que no caso do etóxido, essa carga negativa está concentrada no oxigênio e essa carga aqui não tem para onde ir. Certo? Então, a gente diz aqui que é um caso onde a carga negativa está localizada no oxigênio. Ela não tem mais para onde ir. Agora, nesse caso aqui do acetato, a carga negativa está nesse oxigênio. Parece que é uma carga localizada. Mas a gente tem aqui, ligado ao carbono, um par de elétrons, uma dupla ligação, e um outro átomo eletronegativo, o oxigênio. E aqui ocorre o que a gente chama de efeito de ressonância. Toda vez que você tiver carga, ligação,
ligação π, você pode deslocalizar essa carga, promovendo essa carga negativa para virar uma ligação π, e essa ligação π, de novo, regra dos 8 elétrons. Esse carbono não pode ficar com os 8 elétrons, com 10 elétrons. Então, ele promove a ligação π para virar uma carga negativa. Tá? E aí, a carga negativa agora ficou no outro oxigênio. Ok? E o que eu fiz aqui? Eu estou deslocalizando a carga negativa. Eu estou deslocalizando a carga negativa que antes estava nesse oxigênio, ele está agora no outro oxigênio. Tá? Toda vez que você tem uma deslocalização, você garante uma melhor estabilidade do ânion. Então, se eu perguntasse para você quem é mais ácido, o ácido acético ou etanol, fica fácil de responder, né, pessoal? Uhum. O ácido acético, ele é mais ácido, não só porque ele chama ácido, mas pelo fato da base conjugada ser mais estável. Por que a base conjugada é mais estável? Porque eu tenho um fenômeno de ressonância e esse par de elétrons está sendo deslocalizado. Enquanto que no etóxido, o par de elétrons está localizado. Quando você tem elétrons localizados, ele é muito reativo. Então, esse equilíbrio aqui, ó, é muito mais deslocado para cá. Tá? Esse etóxido aqui é muito mais reativo do que a própria base. Você precisa de uma base muito forte, capaz de você tirar esse hidrogênio do etanol. Lembrando que, como já foi comentado na aula passada, essas duas estruturas não existem. Tá? O que eu estou mostrando são estruturas que contribuem para a estrutura, para o híbrido de ressonância, que é essa estrutura aqui. Está cheio de rasura aqui, mas aqui está escrito híbrido de ressonância. O híbrido de ressonância é o que melhor representa a estrutura da espécie, aqui no caso o acetato. Tá? A gente tem um oxigênio com uma carga parcial negativa, o outro oxigênio também com uma carga parcial negativa. Então, os dois oxigênios, eles têm um caráter negativo, tá? Mas ela nunca está localizada aqui e nem aqui. Então, usando modelos, a gente percebe que aqui, essa representação aqui, usando os modelos, mostra que a carga negativa está bem localizada nesse oxigênio, no caso do etóxido, enquanto que no acetato, ela está deslocalizada nesses dois oxigênios aqui. Então, a gente nunca usa essa representação, né? A gente acaba sempre, para facilitar o desenho, a gente sempre coloca o O- em um dos dois oxigênios. E os livros, eles tentam, de diversas formas, tentar reforçar essa mensagem, né, que as estruturas contribuintes não existem, né? Então, não existe isso, não existe isso. O que existe é o híbrido de ressonância, tá? Mas a gente não usa, para escrever, a gente sempre acaba usando alguma estrutura contribuinte de ressonância. Então, de novo, aqui a gente tem casos em que os pares de elétrons ou as cargas negativas estão localizadas. No caso do etóxido, a gente viu uma carga localizada. Aqui a gente tem um par de elétrons localizados. Aqui também a gente tem um caso de um par de elétrons, agora um par de elétrons π, né, localizados. E aqui a gente está vendo, no híbrido de ressonância, o par de elétrons deslocalizados ao longo dessas duas ligações aqui. Professor, ocorre ressonância só em cátions e ânions? Não, ocorre em espécies neutras também. O ácido acético, ela também tem ressonância. A gente até poderia desenhar uma estrutura contribuinte de ressonância, fazendo esse movimento aqui. O par de elétrons do OH forma uma dupla, e a dupla é promovida para o oxigênio, certo? Só que se a gente analisar as energias dessas duas estruturas contribuintes de ressonância, a gente percebe que isso aqui é muito menos estável, porque eu criei cargas, e aqui é uma espécie neutras, mas as duas são espécies neutras, mas uma espécie aqui que eu criei cargas. Então, como que seria o híbrido de ressonância? O híbrido de ressonância teria muito mais cara dessa espécie aqui do que esse aqui.
Então, de uma forma similar e equilíbrio, a gente tem sempre estruturas que contribuem mais para o híbrido de ressonância. Nesse caso aqui, do ácido acético protonado, a estrutura que contribui mais para o híbrido é justamente essa espécie aqui que a gente costuma desenhar. Tá? Agora, no caso do acetato, não. O acetato, a gente tem essas duas estruturas que contribuem igualmente para o híbrido de ressonância. Né? Que são praticamente as mesmas estruturas. Tá? Então, a gente não usa ressonância só para espécies carregadas, a gente pode usar para espécies neutras também. Então, qualquer espécie, a princípio, qualquer espécie que tenha par de elétrons pi ou par de elétrons desemparelhados, a gente pode montar algumas estruturas contribuintes de ressonância. Desenhar estruturas de ressonância, essas estruturas contribuintes de ressonância requerem algumas regrinhas, pessoal. Então, que tem muito a ver com as regras dos 8 elétrons, tá? E algumas outras regrinhas a mais também. Para você desenhar estruturas de ressonância, sempre lembrando, a gente só move os elétrons, tá? A gente não move os núcleos. Os únicos elétrons que podem ser movidos são os elétrons e os pares de elétrons isolados. O número total de elétrons na molécula não se altera, então isso tem muito a ver com as regras dos 8 elétrons, tá? E nem o número de elétrons emparelhados e desemparelhados. Então, sempre tem que levar as estruturas de Lewis válidas, tá? Então, nada de fazer 5 ligações, criar cargas, que aí você está invalidando essas estruturas de ressonância. Então, vamos fazer um exercício juntos aqui. Queria que vocês desenhassem aí no papel essa estrutura aqui, que é o cátion benzílico. Cátion benzílico é um anel tem um anel aromático, um carbono, com 2 ligações de hidrogênio. Ele tem um par de elétrons, ele tem um orbital vazio, né? Então, ele é um cátion, ele está faltando uma ligação aqui desse carbono. Então, ele está deficiente em elétrons. Como é que a gente desenharia uma estrutura contribuinte de ressonância para esse trem aqui? Então, a gente pode, por exemplo, promover, lembrando sempre que ricos pares de elétrons vão em direção a espécies pobres em elétrons. Então, eu posso usar o par de elétrons da dupla para formar uma dupla ligação. Então, eu quebro o par de elétrons aqui da ligação π. Uma vez que eu quebrei uma ligação, eu estou... Aqui, enquanto ele estava com 8 elétrons, ele vai ficar com 6, né? Eu estou usando esse par de elétrons para compensar essa carga negativa. E esse carbono aqui continua com os 8 elétrons. Então, eu neutralizei a carga positiva aqui. Só que a carga positiva, pelo balanço de carga, pessoal, agora ela mudou para cá. Tá? Para esse carbono aqui, porque eu quebrei a ligação, peguei o par de elétrons dessa ligação para fechar essa ligação aqui. Então, aqui, lembra-se da regra dos 8 elétrons e do balanço de carga, pessoal. Então, de novo, eu posso promover agora esse par de elétrons para neutralizar essa carga. Só que quem que vai ficar com a carga positiva, aqui ou aqui? Aqui, né, pessoal? Então, aqui que vai ser criada a carga negativa, a carga positiva, tá? Porque a dupla continua nesse carbono aqui. E aí, de novo, par de elétrons para formar uma dupla. Quebrei uma ligação. Esse carbono aqui vai ficar deficiente em elétrons. E aí, agora eu posso, de novo, ir para cá. E aí, a carga positiva voltou de novo ao carbono CH2. Tá? Essa estrutura aqui parece ser idêntica a essa, mas perceba que os pares de elétrons π aqui se alternaram, né? Então, a gente tem aqui ao todo 1, 2, 3, 4, 5 estruturas contribuintes de ressonância. Tá? O híbrido seria uma combinação de todas essas estruturas aqui. Como que a gente desenharia o híbrido? Eu desenharia algo do tipo, desenharia CH2, colocaria pontilhado aqui, tilhado, pontilhado, 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 pontilhado. Tá? E óbvio, uma carga positiva. Aí eu poderia colocar aqui no meio, tá? Não tem problema.
Ressonância está presente em muitas estruturas, tá? Sistemas aromáticos, sistemas biológicos, tá? Proteínas que são cadeias de aminoácidos ligados através das ligações peptídicas, né? A própria ligação peptídica, ela é caracterizada, tem esse efeito de ressonância, né? Isso confere uma certa planaridade entre carbono e o nitrogênio. Então, muitos livros simbolizam, comentam sobre essa ligação aqui, que tem um caráter de dupla também, né? Isso faz com que esses quadradinhos aqui, que estão em azul e em verde, é para simbolizar que isso aqui estão representados no plano, tá? O que isso tem a ver? Então, isso determina muito, influencia muito as estruturas secundárias e terciárias de proteínas. Isso compromete, dependendo do que tiver substituído, os substituintes, as cadeias laterais de aminoácidos, isso compromete se vai ser alfa-hélice, se vai ser folhas beta, se vai haver interações intermoleculares, esse tipo de coisa. Vamos fazer um exercício rápido aqui, a gente já está quase terminando a aula. Então, desenhem esse enolato aí no caderno de vocês, para quem tiver um caderno, um rascunho, tá? Desenha essa acetona com uma carga negativa aqui, pessoal, nesse carbono aqui, tá? Então, o que significa isso aqui? Isso aqui é um enolato. Então, provavelmente, para que eu consiga chegar nesse ânion, eu parti de uma acetona, certo? Aqui eu tenho 2 hidrogênios. E aí, na adição de uma base, né? Essa base forte, abstrai hidrogênio, par de elétrons vai para o carbono, e aí forma essa espécie aqui. Eu gostaria que vocês desenhassem uma estrutura contribuinte de ressonância além desse aqui. E com o uso correto das setas, pessoal. Acho que sim. Fala aí, Alex, o que você fez? A carga negativa indo para a esquerda e a dupla ligação subindo do oxigênio. Assim? Isso. E aí eu formei isso, né? Isso. Só faltou a negativa aqui. Então aqui a gente tem as duas formas de representar o enolato, né? Com a carga negativa no carbono ou com a carga negativa no oxigênio. Aí a pergunta é, qual que é o contribuinte, qual que contribui mais para o híbrido de ressonância? Esse aqui é diferente do acetato, né? Que no acetato os dois contribuem da mesma forma, porque eles são idênticos, né? Outro caso que contribui da mesma forma é o benzeno. Você tem essa estrutura aqui e a gente tem... Desculpa o desenho feio aqui, pessoal. Mas nesse caso aqui, você vê que uma carga negativa, nesse híbrido, a carga negativa está no carbono, e nesse híbrido aqui, a carga negativa está no oxigênio. Qual contribui mais para o híbrido, Alex? O enol. Isso. Tá? Por que é o enol, Alex? Fala para o pessoal aí. Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo e ele consegue segurar melhor a carga. Isso. Tá? Então, pessoal, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele acomoda melhor a carga negativa. Então, se a gente desenhar o híbrido, a gente vai desenhar do mesmo jeito, certo? A gente vai desenhar com pontilhados, tudo tal, tá? Com a carga parcial negativa aqui e negativa aqui. Mas quem contribui mais para o híbrido é esse aqui. Então, o híbrido tem mais cara do enol do que dessa outra espécie aqui, da espécie seta, tá? E o último pilar, pessoal, é a aromaticidade. Quer dizer, o penúltimo, né? O último seria a estereoquímica, que é a próxima aula, tá? Mas se a gente elencar só os 6 pilares, o último aqui é a aromaticidade. A aromaticidade é meio difícil de explicar, eu tenho uma certa dificuldade de explicar a aromaticidade. Tá? Mas a aromaticidade, ela requer alguns requisitos para ela acontecer. A molécula precisa ser planar, ela precisa obedecer uma regra dos elétrons pi, 4n mais 2,
onde N seria um número inteiro, e precisa ser cíclico também. Basicamente, esses 3 requisitos. O benzeno é o caso mais comum de aromaticidade. É um anel cíclico, de 6 membros, de 6 carbonos, cíclico. Ele é planar e possui 4N mais 2 elétrons pi. 2 daqui, 6. Então, é no caso de N igual a 1. Tá? Se a gente pegasse outras moléculas e tentasse prever se são aromáticos ou não, vamos pegar, por exemplo, o ciclo octatetraeno. Vamos desenhar um anel de 8. E colocar duplas alternadas aqui. Certo? 2, 4, 6, 8. Temos 8 elétrons pi. Isso já cai por fora, né? Já não é um número natural. E, além disso, o ciclo octatetraeno não é planar. Tá? O único requisito aqui que parecia sugerir que ele fosse aromático é o fato de ele ser cíclico. Só isso. Isso sim valeu. Mas não confere regra de Hickel nem a planaridade. Tá? Então, por que ele precisa ser plano? Tem a ver um pouco com a sobreposição dos orbitais p. A sobreposição dos orbitais p faz com que os elétrons pi elas estejam todas aqui compartilhadas nesses orbitais p. Tá? E a aromaticidade ajuda a responder a outras questões muito parecidas que a gente já estava respondendo até uns minutos atrás. Por exemplo, de novo, acidez e basicidade. Quem possui a cadeia lateral mais ácida ou mais básica? Vamos pegar mais ácida, vai? Mais básica, vai, dessa vez. Quem é mais básico? Essa cadeia lateral da lisina? Ou essa cadeia lateral aqui do triptofano? Tá? No caso da lisina, pessoal, esse par de elétrons aqui estão pares de elétrons desemparelhados. Elas podem atuar como base. Né? Vão atacar, por exemplo, um H+, vamos supor. E esse par de elétrons aqui desemparelhados do nitrogênio? Será que ele atacaria como base também para abstrair um hidrogênio? Então, se vocês olharem com mais calma aqui na estrutura do triptofano, essa porção toda aqui é um sistema aromático, tá? E esse par de elétrons aqui, ela faz parte da aromaticidade. Então, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons, tem um sistema planar, é um sistema cíclico, e a gente tem 10 elétrons pi, se a gente considerar esse par de elétrons desemparelhados, tá? Então, é um sistema aromático e esse par de elétrons do nitrogênio faz parte da aromaticidade. Então, ela não atua como base para abstrair o hidrogênio. Então, eu diria que a lisina seria mais básica do que o triptofano pelo fato de haver do par de elétrons do nitrogênio participar da aromaticidade da cadeia lateral, tá? Esse tipo de coisa. Professor. Oi, Leonardo. Desculpa te interromper. Então quer dizer que esse par de elétrons aqui do triptofano, ele é mais estável? Ele é menos reativo do que esse daqui. Tá? Porque esse aqui ele tá participando da aromaticidade. Se você quiser usar ele para abstrair um H+, né, para protonar ele, vai ser muito difícil. Isso faz com que a basicidade dele caia bastante. Tá? E ele seja mais ácido que o grupo NH2 da lisina, né? Isso. Se a gente pensar como acidez, hoje em dia a gente não usa mais o conceito de pKb, viu? O conceito de pKb está meio caindo por terra. O pessoal tem usado muito o conceito de pKh. Então, para a gente analisar a acidez desses dois, a gente tem que pensar na forma protonada desses dois trens aqui. Então, se a gente comparar a acidez
a gente compara a acidez da amina protonada com o triptofano protonado, tá? Uhum. Só que esse triptofano protonado é meio que muito difícil de ele ser protonado, porque esse par de elétrons não atua como base, né? Então, Uhum. é muito mais fácil ele estar nessa forma, na forma sem o H+, né? Então, Uhum. como que eu discutiria isso? Vamos chamar isso aqui de R. NH2. Tá, vamos imaginar esse equilíbrio ácido-base aqui. NH2, H+. E aquele aqui, esse aqui seria do triptofano. Então, vamos colocar um anelzinho aqui. H, tá? Como esse par de elétrons aqui do triptofano faz parte da aromaticidade, ele não vai abstrair tão fácil isso daqui. Então, esse equilíbrio nunca vai ficar muito mais deslocado para a direita do que nesse equilíbrio aqui, certo? O que significa esse equilíbrio muito mais deslocado para a direita? Significa que isso aqui é muito mais ácido, pK muito baixo, né? Enquanto que esse aqui, o equilíbrio é relativamente não é tão deslocado quanto esse aqui, tá? Por que esse equilíbrio, de novo, por que esse equilíbrio é tão deslocado para a direita? Porque esse par de elétrons não vai pegar esse hidrogênio para ir para cá, né? Isso aqui é muito pouco básico para abstrair esse hidrogênio, porque esse par de elétrons faz parte da aromaticidade. Então, isso aqui é um equilíbrio ácido-base. pKH do triptofano é muito baixo, muito ácido, em relação ao pKH dessa amina protonada da lisina, por exemplo. Tá? Então, a gente diz indiretamente que isso aqui é mais básico do que isso. Tá? Ou diria que isso aqui é mais ácido que isso. Tanto faz. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigado. Bem, a aromaticidade influencia muito na reatividade ela altera muito em frente a diferentes tipos de reagente. Por exemplo, com bromo, com halogênios. A gente estuda em FRO, MRO, reatividade de duplas, né, alcenos. Alcenos reagem com halogênios, levando a um produto que a gente chama aqui, no caso, um produto de adição, certo? Aqui eu tinha uma dupla, os dois bromos foram adicionados no ciclo hexeno. Agora aqui, lembra que aqui a gente tem hidrogênios aqui no anel aromático. Certo? Aqui, um dos hidrogênios, ele é substituído pelo bromo. Então, aqui a gente tem uma substituição. Tá? Por que reagindo com o mesmo reagente, nesse caso aqui, vai para um mecanismo diferente do que esse? Tá? Isso tem muito a ver com a aromaticidade de novo. Sistemas aromáticos apresentam uma reatividade diferente, tanto é que para reagir com bromo, a gente precisa até também de um catalisador para a reação acontecer. E a reação vai de um jeito diferente. Tá? Então, no caso de aromáticos, a reação vai por substituição. Tá? O primeiro passo desses dois mecanismos de adição e substituição é muito parecido. Então, a gente tem uma espécie rica, que é o par de elétrons π. Aqui é o sistema π aromático que vai atacar. E aqui é o par de elétrons π que vai atacar. Espécies ricas, par de elétrons atacando espécie deficiente de elétrons, nos dois casos. Tá? E aí eu formo um carbocátio intermediário nos dois casos aqui. Certo? Só que no caso do bromo, ele vai formar esse carbocátio vai ser reagido com o bromo menos, né? Então seria o equivalente ao bromo menos, que vai reagir aqui e vai formar um produto de adição. Tá? E por que aqui no caso aqui o bromo menos não entra aqui? Isso tem a ver com o mecanismo, tá? Tem ressonância em sistemas aromáticos, né? Então essa carga positiva vai ser deslocalizada. E aqui
a última parte aqui da substituição é uma quebra aqui da ligação carbono e hidrogênio para formar uma dupla e regenerar a aromaticidade. Aqui a gente tem um aromático, um sistema aromático. Quando ele forma esse carbocation, um carbânion, ele não está aromático. E a tendência dele é voltar a ser aromático de novo. Então, para regenerar a aromaticidade, ele prefere por esse mecanismo para regenerar a aromaticidade e levar um produto de substituição ao invés de um produto de eliminação. Tá? Então, o carbocation, o cation, o arênio, ele forma um sistema não aromático e a tendência dele é não manter esse sistema não aromático. A tendência dele é regenerar a aromaticidade e aí você tem o produto de substituição, diferentemente ao produto de adição em sistemas de duplas ligações. Tá? Isso aqui não vou comentar, porque a aula já está começando a ficar extensa, mas esse tipo de reação que a gente está analisando nada mais é que a substituição eletrofílica aromática. Existem vários eletrófilos suscetíveis à reação com sistemas aromáticos, e dependendo do que tiver substituído nesse substrato aromático, se você tiver um substituinte, ele pode ajudar, ele pode ativar mais o anel, tornar ele mais reativo frente ao eletrófilo, ou ele pode tornar menos reativo, né? Dependendo do caráter, de novo, eletronegatividade, ou pares de ou doação, ou efeito indutivo, ou efeito de ressonância, que pode ajudar a essa reação de substituição eletrofílica aromática ser melhor, mais eficiente ou menos eficiente, mais rápido ou menos rápido. Tá? Isso aqui eu não vou comentar, falando de novo, acho que isso aqui vai ficar muito, muito pesado. Tá? Ok? Como exercício para casa, vocês vão, de novo, com base nessa aula aqui, vocês vão comparar a basicidade entre piridina. Piridina é esse aromático, heteroaromático de nitrogênio. O pirrol seria esse trem aqui. E a piperidina, se não estiver enganado, é a amina não aromática de esse anel de 6 membros com nitrogênio. Tá? Então, pensem com mais calma depois. A aula que vem a gente começa daqui. Esse não é o exercício que eu queria comentar, pessoal. Comentar uma reação, uma síntese. Então, para fechar a aula, pessoal, 5 minutos, eu vou perguntar para vocês o que acontece nessa reação maluca aqui. Tá? A referência está aqui, esse OL é uma revista chamada Organic Letters, volume 15, página 262, 2013. Vamos dar uns 5 minutinhos. Lá pelas 5h20, a gente volta aqui, vou chamar alguém, ou quem quiser se arriscar, a gente pode tentar fazer juntos aqui esse exercício, tá? Esse aqui eu vou representar, o que é OBN? Esse é um anel de 6, tracejado, oxigênio, BN é benzil, né? Eu estou confundindo BN com BZ. BZ é benzoil e BN é benzil. Isso. Corrija se eu estiver errado, hein, pessoal? CO2, CH3. Reagindo com KHMDS. De hexametil de silazana. Se não me engano, eu vou conferir a estrutura do KHMDS. Tá? Tô suando que nem tampa de marmita aqui, parece que tá muito calor hoje. E esse trem aqui, eu falei hexametildisilazida, mas é
hexametil dicililamida. Isso. Dicilazana. Zana lembra nitrogênio. Hexametil, tem 3 metil, dicililamida. Certo? Então é um sal. K+, e esse nitrogênio menos aqui. Pronto, pessoal? Talvez. Alguém quer arriscar? Posso tentar? Fala aí, Caio. Eu acho que vai formar um enolato. Esse sal aqui vai abstrair um hidrogênio alfa carbonílico aqui, formando um enolato, e depois vai alquilar com esse outro composto aqui. Isso. É isso aí mesmo, Caio. Certinho. É mais simples, né? Muita gente se assusta quando você pega um artigo de síntese, depara com umas coisas que a gente não costuma ver na graduação. Isso causa um certo bloqueio mental, né? A gente fica meio paralisado sem saber por onde começar. Mas uma vez que a gente começa a entender o papel de cada um deles, não foge muito daquela reatividade que eu comentei para vocês. A maioria das reações ou são reações ácido-base, nucleófilo e eletrófilo, tá? Tem as reações redox, né? Que pode acontecer, tem outros mecanismos, mas a maioria das reações são reações do tipo ácido-base, nucleófilo e eletrófilo, tá? O Caio falou certinho. A gente tem aqui um sal e a gente pode pensar aqui, ó, isso aqui é um nitrogênio muito básico, negativo, né? Lembra quando a gente estava falando lá do H3C-, do amideto, do H-, tá? Do fluoreto? A gente viu que a basicidade aumenta daqui para cá. Então, essa espécie é uma base muito forte. E o recado que eu dei na aula de hoje é que muitas vezes, se você tem bases fortes, pode ser que eles sejam um nucleófilo forte. Tá? Vamos analisar esse aqui primeiro. Ó. Ele aqui é um carbono. Ele está uma ligação bem polarizada, porque o iodo é bastante eletronegativo. A gente tem um carbono eletrofílico aqui. Tá? Se a gente imaginar essa espécie aqui como um nucleófilo, vamos pensar só nessa reatividade, cargas opostas se atraindo. Eu poderia achar que isso aqui, o nitrogênio, poderia atacar aqui, né? Poderia, certo? Se ele tivesse o papel nucleófilo. Mas o KHMDS, ele é uma base. Existem muitas bases que a gente descreve bases não nucleofílicas, tá? E é justamente o papel do KHMDS. Então, esse reagente é específico só para abstrair hidrogênio e não para atuar como nucleófilo. Então, já descarto a possibilidade disso aqui reagir com isso aqui, tá? Existe também o procedimento experimental. Pode ser que ele primeiro reaja com esse, deixa um tempo agitando, e aí depois a gente adiciona o haleto, tá? Então, por isso que o procedimento experimental é muito, muito importante. Você vê isso no papel e quer fazer no laboratório, você vê o procedimento, você acha que é só misturar tudo, aí pode dar um monte de problema, tá? Então, a sequência da adição dos reagentes também é importante. Então, isso aqui, ó, é uma base não nucleofílica. E o Caio falou que ele vai abstrair o hidrogênio alfa-carbonílico. Fala pra gente qual que é o hidrogênio alfa-carbonílico, Caio. É o... Onde está Aqui? ligado... Eu não tô vendo só... Isso, esse aí mesmo. Isso, tá? Então, por que a base abstrai o ácido? A gente precisa saber aqui, de todos esses hidrogênios, a gente tem um hidrogênio aqui, outro aqui, a gente tem 2 aqui, a gente tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, 9, 10, 11, 12, 13 hidrogênios, por que esse aqui é o que vai ser atacado? É porque esse aqui é o mais ácido, tá? Esse hidrogênio aqui é o mais ácido de todos. E aí vocês vão perguntar por que esse aí é o mais ácido de todos. Efeito indutivo?
Quase. Efeito indutivo? Pode ser, viu? Deixa eu voltar aqui. Eu diria mais que é ressonância, viu, Leonardo? Vou apagar aqui porque está muito poluído. Tá? Esse hidrogênio aqui é o mais ácido, porque quando você abstrai ele, ele vai formar a base conjugada. Qual que vai ser a base conjugada? Negativa aqui. Eu vou perder a estereoquímica aqui, tá, pessoal? Mais segura. Certo? Essa aqui vai ser a base conjugada. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou desconsiderar um pouco a estereoquímica, tá? Por que esse hidrogênio é o mais ácido? Muita gente acaba decorando porque ele é alfa-carbonílico. Ele tem uma carbonila em alfa. Mas por que todo hidrogênio alfa-carbonílico geralmente é um hidrogênio ácido? Aqui o que responde isso é ressonância. Lembra da ressonância? Uhum. É a base formada mais estável, né? Isso. E a gente tem um efeito de ressonância aqui, ó. Essa carga negativa que está nesse carbono, ele pode virar uma dupla. E formar isso aqui. Professor, uma dúvida. Fala, Rafael. Poderia também ser por densidade eletrônica, já que você tem um carbono ligado a 2 oxigênios? Densidade eletrônica. Assim, eu poderia perguntar para vocês, por que não tiro desse CH3 aqui, por exemplo, né? Porque ele estaria perto de oxigênio, que é um átomo eletronegativo. Ele está ligado a um carbono, que está ligado próximo a um átomo eletronegativo, tá? Poderia tirar daqui, mas esse CH3 a gente quase não vê ele sendo desprotonado, né? Então a gente não tira daqui, o principal mesmo é ressonância, viu, Rafael? Porque se eu tirar esse hidrogênio aqui, ele está com a carga negativa, ligação simples, dupla, oxigênio. Então, toda vez que você cria esse sistema, carga simples dupla, é propenso dessa carga ser deslocalizada. Eu estou deslocalizando a carga. Tá? Se você tirar daqui, por exemplo, você não vai conseguir deslocalizar a carga. Você pode até ter um efeito indutivo aqui, mas ela não é tão preponderante em frente a essa deslocalização aqui por ressonância. Tá? Então, você vê que a carga foi para cá, e aí ela volta a ir para cá. Tá? Então, esse aqui é o hidrogênio mais ácido de todos. Entendi. Então, a gente pode dizer que a maior contribuição para esse efeito da ressonância, apesar de ter o efeito indutivo contribuir um pouco. Sim, tem um efeito indutivo ainda. Tá? Esses dois oxigênios estão puxando elétrons pelas ligações sigma, sim. Tá? Uhum. Obrigado, entendi. Ok? Agora a gente vai reagir, então eu formo esse trem aqui. Tá? Não, vou deixar com ponteiro. E aí vem uma reação entre nucleófilo, eu fiz uma reação ácido-base, certo? Tirei o hidrogênio. Agora eu vou pegar essa espécie negativa e reagir agora com esse trem aqui. Então, de novo, muito simples, tá? Negativo é atraído por positivo. A parte mais positiva aqui é essa daqui. Poderia ser essa? Poderia ser também, porque o N3 também, ele pode, existe a espécie, existe essa espécie aqui que pode ser, acho que eu desenhei errado aqui, mas tudo bem. Tá? Que pode ser um bom grupo de saída, mas o iodo, geralmente, ele é melhor grupo de saída que o N3, tá? Então, vamos pegar só esse lado aqui.
Então, a gente tem um carbono bastante eletrofílico. Então, aqui a gente tem o pilar da ligação covalente polar. Tá? A gente tem o fato aqui da reação ácido-base. Isso aqui vai atacar aqui. Tá? Então, o mecanismo, na verdade, começa do enolato e esse par de elétrons aqui vai atacar o carbono que contém o iodo. Vai atacar aqui e vai expulsar o iodo. Tá? Na dúvida, considere essa espécie aqui e o carbono que vai ser acrescentado vai ser aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho a resposta. Vai ser isso daqui, ó. Então, ele atacou. Eu formei uma nova ligação, que é essa que está em preto. Foi formada essa nova ligação entre o negativo desse carbono com o positivo parcial aqui desse carbono aqui. Tá? Então, esse é o produto. A pergunta é, por que ele tá trans com essa ligação aqui, com o OBN, tá? Se eu formei uma dupla aqui, ó, eu não tenho mais uma estereoquímica definida, eu poderia atacar por cima ou por baixo, tá? Essa carga negativa, essa ligação aqui, esse carbono é sp2, né? Ele tá no plano. Então, eu não poderia ter formado... Vou escrever o resto tudo igualzinho. Porque eu não formei o composto com as ligações trocadas aqui. Em vez disso aqui ser para trás, essa parte ser para trás e o CO2 para cima. Por que eu deu isso e não isso? Impedimento estérico. Impedimento estérico. Uhum. Isso. Só que para você visualizar o impedimento estérico, pessoal, aí vai precisar da próxima aula, que é desenhar essas estruturas em 3 dimensões, tá? Deixa eu apagar um pouco aqui. Tá? Então, a gente teria que desenhar isso aqui, ou usar os modelinhos, por isso que o modelinho é legal ter em casa, pessoal. E aí, o que eu fiz? Se você colocar essa estrutura do anel de 6 membros, o anel cíclico, no meio que de uma estrutura meio que de lado, você vai perceber que esse O benzil aqui acho que está isso, CH2OBN, né? Tá? Você vê que esse lado aqui, ó, é um lado volumoso, então ele vai atacar para cima, certo? Então a ligação que você formada, ela vai estar para cá, né? Então tem um par de elétrons aqui, na verdade aqui é um O menos. Tem um errinho aqui, tá, pessoal? Mas aqui acho que um deles é O menos. E aí isso aqui vai atacar para cá e expulsar, tá? Então, por conta desse volume aqui do substituinte, que está para baixo, certo? Eu vou atacar ele para cima, e aí, dessas duas ligações, uma ligação vai ficar para cima e uma para baixo. Então, ele vai se ligar para cima com esse trem, e esse trem aqui, que já tinha antes, vai ficar para baixo, no mesmo lado desse outro aqui. Não sei se vocês entenderam. Então, por isso que aqui no produto, ele fica também no mesmo lado, em cis, em relação... Esses dois vão ficar apontados no mesmo lado, e esse aqui vai ficar para cima, tá? Impedimento estérico, é um dos pilares também que ajuda a entender um pouco a estereoquímica do produto. Tá? Pessoal, isso aqui, esse tipo de reação a gente dá em pós-graduação, mas usando os conceitos que a gente vê em FRO, dá para levar numa boa, tá? E aí muita gente se assusta pela quantidade de letrinhas, de siglas, mas se a gente fizer com calma, bem devagar, tentando identificar o papel de cada um, para onde vai, o que ataca, o que não ataca, síntese orgânica acaba ficando um pouquinho mais lógica, assim, né? Não é uma coisa maluca. Certo? Então, a gente vai ver com mais detalhes esse lance da estereoquímica na próxima aula. Por isso que a próxima aula é estereoquímica. Tudo bem? Tudo bem. Sim.
Tá, João, então. Pessoal, hoje a aula, vou encerrar a aula por hoje. Deve ter ficado pesada para alguns, tá? Eu vou colocar o link no YouTube de novo, dessa segunda aula. Pode assistir em velocidade 1.5, porque são aulas de 1h30, mais de 1 hora, então quem tiver pressa e quem tiver lavando louça, assista. E aí a gente se vê, então, na segunda-feira para continuar essa parte aqui de revisão. Tá joia? Joia. Tá bom, então, pessoal, até segunda. Quem tiver com muita dúvida, procura outros materiais, dá uma estudada, tá? Tem um monte de vídeo na internet. Então, vamos correndo atrás para tentar acompanhar a disciplina. Ok, professor. Tá joia, então, pessoal, até segunda. Bom final de semana. Até, obrigado, igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, galera. Até Tchau. mais.